Torcedor do Palmeiras, chega mais aqui sabadão com as principais informações do time do coração e tem novidade, pessoal, reforço para o jogo de amanhã diante do Sport. E você, deixa aqui seu palpite, vamos lá interagir, pessoal. Não nos apoie deixando seu like, link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Esse Abel Ferreira tem 2 reforços, um desfalque. O Mike, ele foi substituído durante a partida contra o Sporting Cristal. Ele que sentiu dores na região da coxa esquerda, passou por exames e foi sim constatada uma lesão na coxa esquerda do lateral. Mike está fora aí ainda por tempo indeterminado. Palmeiras que faz a sua segunda partida no Campeonato Brasileiro neste final de semana, fora de casa contra o Sport, ou seja, é hora de virar a chavinha. Já comemoramos a vitória e já passamos a página. Já estamos fazendo a preparação e a recuperação para chegar da melhor maneira para o próximo jogo contra Recife. Então, isso é o mais importante. Lembrando que o Palmeiras ainda está invicto, jogando fora da cidade de São Paulo. Como visitante longe de São Paulo, são 15 partidas, 12 vitórias e 3 empates. Ou seja, é um bom aproveitamento para o Palmeiras tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, já que empatou o primeiro jogo em casa contra o Botafogo. Agora o próximo adversário do Brasileirão é o Sport, lá em Recife. Ele tem bons números na Libertadores. Ele tem 50 partidas e 32 vitórias. 50 partidas, ontem ele completou 50 partidas com 32 vitórias. Você reparou que ele falou muito trabalho para fazer dentro, inclusive citando o departamento médico para recuperar os jogadores para ter o time 100% não 70%. Por quê? Ele sabe que o time dele continua marcando mal, ele sabe que o time dele pode construir muito melhor do que constrói. Mais importante, obviamente, foi ganhar. Eu acho que nesse momento, é bom ganhar. Fora de casa, Agora depende só de 3 vitórias em casa. Mas, Birne, a questão você lembra do Palmeiras ter um elenco tão recheado de jogadores de qualidade? Esse é o melhor dele. Não, por isso que eu acho. Ele fala Paulinho para entrar. Sim, por isso que ele fala. 400 milhões de investimento. E Maurício para voltar. Por isso que ele fala. Nessa temporada. Precisa trabalhar, nós vamos chegar. Porque ele sabe da qualidade que ele tem. Não adianta ele querer jogar o primeiro jogo da final. Ele tentou marcar pressão, o Corinthians não conseguiu, aí ele fez marcação individual. O Veiga seguindo o Ranieri, o Piquerez seguindo o Romero. Espera aí, esse time do Palmeiras não é para fazer isso. Concordo. Esse time do Palmeiras não deu para marcar pressão? A gente consegue? Volta, vamos segurar aqui. A hora que ele chega numa parte do campo, a gente pressiona, rouba essa bola e joga. Porque senão você vai jogar, você não vai criar oportunidade nem pro Paulinho, nem pro Vitor Roque. E esses caras vão ter que ficar brigando com o zagueiro. O Vitor Roque é o quinto jogo dele. Você vai colocar no ar uma tela do Vitor Roque, que ainda está zerado, ainda não marcou com a camisa do Palmeiras, são 5 partidas. Mas ele não é um centroavante de área, né? Você lembra como ele era como um Atlético Paranaense, onde ele jogava? A meia-lua. Ele jogava dentro da área. Ele jogava dentro da área. Só que a bola chegava nele o tempo todo. Ele brigava dentro da área. Sim, ele finalizava e chutava. No Palmeiras ele já ele fez. A gente passou os últimos anos ouvindo, quando o Palmeiras tiver um centroavante, a quantidade de bolas que passa ali na área, o cara vai se consagrar. Mas as bolas continuam passando. Por que que entrou ontem e sofreu Flaco, o Flaco? Por que o Flaco consegue jogar? Veja como as bolas chegam para ele, no alto. Do jeito da característica dele. Característica que o time precisa. O time do Palmeiras não está acostumado a jogar com jogadores como tem como o Vitor Roque. O trabalho que o Vitor Roque está fazendo é o mesmo trabalho que o Rony fazia. Marcar zagueiro, dar pancada em zagueiro, sair em velocidade. Sai para o lado do campo, entra em diagonal. Se você compra um 9 de 200 milhões, eu quero que ele fique paradinho ali, eu quero ele 30 metros dentro da área e fala assim, essa bola tem que chegar nos pés dele para finalizar. Não o Vitor Roque tem que sair para correr, para marcar. O lance do primeiro gol... 25 milhões de euros pelo genérico do Rony, né? O primeiro gol do Palmeiras sai da briga dele dentro da grande área. Ele está brigando com os zagueiros para dominar a bola, para finalizar. E aí tem o rebote do goleiro e o Estevão entra para fazer o gol. Você gostou da atuação do Palmeiras? E uma outra coisa. Eu não gostei. Acho que ele tá meio fortinho, o Vitor Roque. Você acha, Zé? Tá longe. Forte. O Zé, uma observação, ele acha que o Vitor... Tá muito forte. Tá forte, mas forte de gordinho ou forte de muito musculoso? Eu acho que ele perdeu mobilidade. Ele tá sem a eu tô falando porque assim, a imagem no que visual, eu tenho do Vitor Roque é de antes e de agora. De antes e de agora.
Eu acho que ele está muito forte, ele perdeu mobilidade. Mas, Zé, não chega uma bola modelo Vitor Roque? Não, Pascoal, não estou dizendo... Chega a bola modelo de qualquer outro jogador, mas do Vitor Roque não chega a bola nele. Mas eu falei isso aqui agora, eu só estou dizendo que eu acho que ele está muito forte, ele perdeu a mobilidade que ele tinha antes. Até o que eu estou dizendo, ele está saindo muito e a gente não vê ele dentro da área para finalizar, para criar as jogadas, para fazer a parede escorar e virar, coisas que mas ele fazia... Zé, não vem uma bola que ele possa dominar na característica dele, do perfil. Mas isso foi o que eu falei. Domina uma bola, gira no adversário e sai na área. Domina uma bola, dá um tapa para o lado para fazer o gol. Não chega uma bola. Contra o São Paulo ele estava marcando o lateral para deixar o Arboleda vir com a bola. Contra o Corinthians ele estava marcando o zagueiro. Então, ontem ele tentou marcar os zagueiros também. Sim, porque o Palmeiras comete um equívoco da escalação do terceiro. O terceiro zagueiro, eu questiono algumas coisas. O Corinthians inventou o volante ponta. E o Palmeiras está querendo inventar. O Palmeiras está tentando inventar o zagueiro lateral. Entendeu? Porque mas um monte de gente joga assim no mundo inteiro. Joga um terceiro zagueiro. O zagueiro, quando tem a bola, ele é lateral. E quando não tem a bola, ele corre para dentro para ser zagueiro. E o corredor que fica aqui para o adversário usar? Aí tem que chamar o Estevão para vir fazer a marcação? Aí o Estevão vai ter que correr 105 metros. O campo agora mede 105. 105 metros toda hora? O campo agora mede 105. 105 metros toda hora? Ele tem 18 anos, mas não dá para toda hora correr 105 metros. Todo jogo, né? No Peru, eu quero pegar o Palmeiras conseguiu a vitória por 3-2, fez 1-0, tomou um empate. Fez 2-1, tomou um empate e conseguiu o terceiro gol no finalzinho. Só me referia aos 2 gols tomados pelo Palmeiras, 2 golaços, que eu não concordo com alguns torcedores do Palmeiras que acham que o goleiro falhou. Não tem condição de fazer... A culpa não é do goleiro. A culpa é do goleiro. Não, a culpa não é do goleiro. A culpa é de quem permitiu que as 2 oportunidades surgissem naquele instante. E praticamente da mesma forma. Da bola que sobra na frente da área e a batida seca, sem nenhuma possibilidade de defesa. Na minha interpretação. O que você achou das mudanças do Abel? Achei que 3 zagueiros. O terceiro zagueiro foi Teu amigo Rios no banco de novo. O Rios, tem algumas coisas, alguns jogadores que a gente não pode pensar. O Cauli ser reserva do Bahia, olha que loucura, né? Cauli, o que joga, o Cauli é uma enormidade. Aqui tem muita opção. Não, tem muita opção. Você vai no Palmeiras ter Richard Rios no banco de reservas. São coisas que Você reparou que o Abel ainda não tem uma dupla de volantes, né? Não tem uma dupla de volantes e ele está procurando... O Palmeiras procura uma coisa que ainda não tem nessa temporada. Saída de bola da defesa para o meio e saída de bola do meio para o ataque. O Palmeiras não tem. Zé, você que é do pedaço ali, essa escolha, com as opções que o Abel tem, escolher Emiliano Martínez e... Lucas Evangelista e Richard Rios, para mim. Para você seriam os 2? São os 2. São os 2. Aí que o problema é que a característica do Palmeiras é muitas vezes de jogar marcando e no erro do adversário. Né? Quando ele tem a bola nos pés, eu acho que agora muda um pouquinho essa característica se ele optar por esses 2 jogadores, porque são 2 jogadores que marcam, mas que conseguem jogar. Eu acho que o Richard Rios não pode sair desse time. Eu acho que o Richard Rios oferece algo que nenhum outro volante do Palmeiras nessa posição oferece. Tecnicamente, você está falando? Tecnicamente, dinamismo, intensidade. Taticamente também. Porque eu tenho uma impressão, eu concordo contigo sobre a parte técnica quando ele joga bem. Mas, como algumas vezes ele desconecta, perde uma bola e não acompanha o adversário, esse tipo de coisa. Você olhando o pensamento do Abel, a exigência que ele tem de todos os jogadores, um cara não pode fazer isso para jogar com ele titular. Mas aí eu te faço a pergunta, ele desconecta ou o time que fica atrás? Não, acho que ele desconecta. Desconecta? Eu acho Mas se você está dizendo que ele desconecta... Algumas vezes, não é sempre. Não, sim. Se ele desconecta e tem algum espaço, é porque o time muitas vezes não acompanha. Se ele desconecta ou se ele perde uma bola, é porque muitas vezes o meia, o camisa 10 no Palmeiras que não existe... mas o Veiga não é 10. Não é 10. O Veiga não é 10. O Veiga é o cara que pega a bola, toca de lado, vai para a área para finalizar ou fica na frente da área ali para finalizar. O Veiga não é meio armador, é ponta de lança. Ele não é o cara que vai fazer a armação das jogadas. E aí cabe a um meio campo. Por isso que muitas vezes o Richard Rios vai lá para dentro, cria as jogadas. Você vê, eu vou pegar a final contra o Corinthians. Não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo. O segundo jogo que ele foi no banco. O Palmeiras tinha dado um chute apenas, que foi o pênalti. O segundo chute foi do Richard Rios quando ele entra no segundo tempo, que ele pega a bola, a segunda bola ele corta e chuta com a esquerda. Tecnicamente ele é muito bom. Por isso que eu acho que ele tem um problema sem bola. Muitas vezes não, mas o problema sem bola, Birne, é quem não faz a leitura e não acompanha o pensamento dele.
Porque se você sabe que na tua frente você tem um jogador, um camisa 10, né? Que seria o Veiga, que é o cara de armação, e não é de armação, o Veiga é finalização, é toque, vai para a área e finaliza, você precisa de alguém que faça essa armação das jogadas. Senão o jogo do Palmeiras fica, usar uma palavra, né? Um jogo chato de ver. É um jogo muito marcação aqui, aí joga no erro do adversário e o Palmeiras perdeu. Mas o Abel gosta. Sim, mas o Palmeiras, só que agora ele tem que mudar. Você viu que ele reclamou ontem na entrevista coletiva que o time dele parece time de futebol de salão, porque fica tocando a bola, ele quer que o time ataque mais o espaço, jogue mais em profundidade. Sim, mas aí são características diferentes. Aí é muito próximo dos times que ele montou no passado. Esse time que ele recebeu são todos jogadores técnicos. O Hernan Dias, Emiliano Dias, desculpa, é técnico. Ele não é só Emiliano Martínez. Ele sabe jogar. Ele sabe jogar. O Aníbal, que também pode tranquilamente jogar como titular nesse time, também marca e sabe jogar. O Lucas Evangelista marca e sabe jogar. Todos marcam e sabem jogar. Todos. Então não adianta ele pedir, nossa, vem cá, vamos só correr. Não. Ele tem que entender que em determinados momentos esse time vai precisar rodar essa bola, vai segurar um pouquinho com a bola nos pés, porque senão não adianta nada, Birner, você contratar um jogador de 200 milhões... É que eu tô falando que ele disse ontem na entrevista. Sim, né? não, mas é a minha opinião. Não adianta nada ele falar, o time tem que ser objetivo. Não adianta nada você contratar um jogador de 200 milhões e essa bola não chega para ele. Vou aproveitar o gancho. Mas é isso, né? O futuro talvez vai ser o Facundo, o Roque e o Paulinho. É isso aí. Você fala, poxa, Substituto se ele conseguir moldar uma equipe boa num estágio superior, você falar que esse ataque é ruim. Só que leva tempo. O futebol não é só a soma das individualidades, né? Assim, o que elas geram juntas é muito maior do que essa soma de individualidades. O que foi para mim, assim, a história do Abel no Palmeiras até agora? Equipes com intensidade absurda, ele mesmo falava isso, sem intensidade não joga aqui. E eficiência tática, porque uma coisa está vinculada à outra. Ele precisa ainda recuperar a intensidade absurda do time. Intensidade. Aí por isso que ele fala de 2 para cada posição. Tem problema, está cansado hoje, joga o outro, teu companheiro. Tal, e você assim consegue prosseguir nas competições. Para ter intensidade, não dá para jogar 8 partidas no mês e exigir o mesmo comportamento do jogador no primeiro e no 8º jogo. Cara, é impossível isso. Então é por isso que tem que ter um elenco equilibrado e o Palmeiras sempre buscou isso. O Palmeiras, difícil... Claro, na hora que o Vitor Roque começar a marcar gol, ele vai se distanciar do Flaco Lopes. Então, isso não pode dizer que eles são iguais. Mas o Flaco entra e ainda consegue cumprir a missão dele em alguns momentos, bola alta, um rebote e gerar situações dentro da área. Mas o Palmeiras vai evoluir. Então, com mais eficiência tática e com intensidade. E criatividade, ela precisa ser o objeto desse encontro da eficiência com a intensidade. Porque ele precisa, em alguns momentos, mais criatividade. E pode ser com o Felipe Anderson, pode ser com o Maurício, pode ser com o Veiga, recuperado, não está no bom momento. E o Estevão também não está aquele jogador que resolvia partidas. Não estou dizendo que o Estevão não é um bom jogador. Não é o melhor momento dele. E ontem, recuperar também. Até desculpa te interromper, ontem o Estevão segurou muito a bola. Ele fez o gol, ele é um grande jogador. O Palmeiras depende muito do garoto. Acho que às vezes de uma maneira exagerada, fica muito, entrega a bola nele para ele vir aqui com a genialidade que ele tem, na qualidade que ele tem no enfrentamento. Só que em algumas oportunidades, quando você acaba levando o Palmeiras muito para sempre esse caminho, eu acho que falta a maturidade de um atleta que ainda está em formação. Que vai fazer 18 anos. Pois é, ele é um adolescente, né? É difícil. E ontem ele segurou muito a bola, né? E ele acaba sendo visado muito pelos adversários. Os adversários tentam neutralizar, né? Tirar o espaço no jogador desse tamanho. Eu acho que o que precisa é sequência. Deixar ele trabalhar. O fundamento, essa vitória, você vê que tem a alegria do Abel pela vitória. Porque agora o Palmeiras vai jogar em casa. Se você inicia jogando na tua casa com uma vitória fora e a outra em casa, você começa a Libertadores, isso vale para o Palmeiras e o Flamengo também, o Flamengo ganhou fora. Você inicia a Libertadores com 2 rodadas e 6 pontos. Esse é o grande objetivo. Cara, você encaminha a classificação. Você tem que errar muito, você tem que tropeçar muito, tem que acontecer uma tragédia para você não passar. Então, é um início que te
coloca numa situação, não é de conforto, o time não pode ver dessa forma, mas diminui um pouco o peso de tantas mudanças e tantas trocas. Sem dúvida. Foi a pergunta que eu fiz para o André, no sentido de vimos o Palmeiras ganhar, como já vimos no mesmo estilo de anos anteriores, né? Aquela coisa de não aceitar perder e tudo mais. Só que esse tipo de vitória, antes, vinha acompanhada a um futebol que era melhor apresentado, então era visto como virtude. Então assim, olha, mesmo quando não joga bem, vai lá e ganha. No caso de ontem, eu senti uma percepção diferente, acompanhando redes sociais e mesmo os analistas. Na linha do ganhou, importantíssimo o resultado. Para a Libertadores, ganhar fora, fundamental. Mas não vem conseguindo jogar bem. Então, por mais que tenha tido a vitória, o saldo da análise mais uma vez, não vimos o Palmeiras jogar como o Palmeiras. É isso, o resultado de ontem, embora bom, faz parte de um contexto que essa é a questão que é diferente dos anos anteriores? Acho que faz parte do contexto, porque a gente fala do Abel, a era Abel. E ela é grande, ela é enorme, né? Desde novembro de 2020. E a era Abel já conseguiu resultados mais rápidos. Ele diz que tudo é resultado, e ele tem razão. Gente, não é no futebol, não. Eu quero saber qual é a empresa que não vive de resultado. Qual escola? Você tira a nota, é o resultado. Então, assim, a vida hoje é focada em resultado. Goste ou não, você está sujeito a isso. Nós aqui e ele lá. Ponto. E ele já alcançou sucesso, por exemplo. O cara estreou em novembro, em janeiro ele tinha o título da Libertadores, que é um conforto maior para iniciar, e não era um Palmeiras pronto, longe disso. Talvez dê mais trabalho agora, e a gente precisa estar pronto para isso, e o torcedor também. Por quê? Porque a gente analisa o Palmeiras sempre baseado no sucesso que ele teve até agora. Dá uma olhada, time de ontem. O Everton, goleiro tá lá, faz tempo. Bruno Fux, Michael e Gustavo Gomes. Na defesa tem dois caras, são novidades. Aí Estevão, tem o Emiliano Martínez, Lucas Evangelista. Evangelista e Martínez são novidades. Então já são 4, tá? Felipe Anderson tá desde a temporada passada, mas o futebol dele ainda é uma novidade. Precisa chegar. O Vitor Roque acabou de entrar na equipe. E já tá apanhando. O Facundo Torres. Não vou nem colocar o Felipe Anderson. São 6 caras jogadores na linha entre 10. Cara, quando a gente fala de Palmeiras e olha para trás, enxergando toda a era Abel, parece que não tem trocas. Não, tem uma troca profunda e radical que ele está tentando. Ele escalou uma equipe para enfrentar um jogo, primeira rodada fora de casa, e a gente não sabe se aqui tem um caminho, se foi para este jogo, porque como é que foi o início do Abel? Ele trocava, o time girava. Fala, pô, mas esse cara troca num nível que nunca foi visto. Aí depois ele estabiliza. O que isso diz? Que ele estava procurando. Quando ele encontrou, ele estabilizou. Ele está procurando. Mas ele vem com uma vitória. Isso é fundamental. O Palmeiras tomou 2 gols de longa distância, de fora da área. Preciso corrigir isso. O futebol é feito dessas coisas, né? Um tenta fazer o seu trabalho com perfeição, que é bater de fora da área. E o outro é não tomar esses gols. Tá tudo certo. Então, 2 eu acho demais no jogo. Significa que o batedor teve marcação, foi pressionado. Então, são ajustes que a equipe vai ter. Mas ela está longe de estar, não digo nem pronta, é iniciando esse processo para ficar legal. É preciso entender isso, cara. Se a torcida chegar amanhã e cobrar como se fosse aquele Palmeiras que ganhou tudo nesses últimos tempos, é preciso entender que há um tempo aqui e talvez ele seja diferente do que nós vimos até hoje. Ou não, cara. Agora, se a gente não tiver paz para analisar, for tudo na loucura, daqui a pouco eles vão começar a queimar jogador e bons jogadores. Quero te ouvir também, Dona. Primeiro que eu gostei muito da coletiva do Abel ontem, achei ele muito sincero, né, falando sobre um time que ainda está em reconstrução e uma reformulação e que está a 70% ainda do ideal. E ele botou 70%. Olha. Acho que até menos. Dentro do potencial desse elenco, que de fato tem muita qualidade, que é o melhor elenco que o Abel já teve à disposição. E até por conta disso, gera uma pressão maior em cima do trabalho dele por conta da concorrência dos outros rivais aqui de futebol brasileiro, né? A última temporada do Palmeiras só ganhando, né, um campeonato estadual,
e dentro de uma realidade que ele construiu com a competência dele de títulos grandes a cada ano. Só que, de fato, é um Palmeiras em reconstrução. O jogo de ontem foi bom? Não. Venceu. Né? Foi no limite contra o adversário, né, que tem problemas ali na parte técnica, né? Tem limitação. Um adversário fraco, o Sporting Cristal. Mas ele ainda está tentando formar uma engrenagem. E é um Palmeiras desfalcado também, né? Ele ontem teve que adaptar a equipe, né? Formou uma linha de 3, muito preocupado também com os cruzamentos ali, né? Na grande área defensiva, né? E mesmo assim, eu vi alguns pontos positivos. Dentro desses 6 jogadores novos, dentro dessa equipe do Palmeiras, alguns se destacaram para mim. Gostei do jogo do Lucas Evangelista. Também. Ocupando, né, o espaço ali com inteligência no meio campo, chegando na frente para bater no gol, teve oportunidade de fazer gol. Né? Vai ser um cara, era o camisa 8 que o Abel tanto sonhava para fazer uma dupla ali, né, ou com o Richard Rios, ou com o Aníbal, ou com o próprio Emiliano Martinez. Mas ele fez um bom jogo. Acho que dá uma qualidade maior para esse Palmeiras ser mais criativo e ter mais organização no momento da construção. O Felipe Anderson é o segundo jogo que eu vejo ele melhor, hein? Eu acho que ele teve uma participação correta contra o Botafogo, quando ele entra. E ontem, jogando um pouco mais por dentro, era um jogador que mostrava uma lucidez um pouco maior. Eu acho que o Abel precisa apostar mais no Felipe Anderson mesmo, senão ele fica nesse status que o Calçado está falando. Não serve, tá queimado, assim. Ele não é um jogador comum. Até pouco tempo atrás, é um cara que se destacava em Série A italiana. Então, assim, eu gostei que ontem o Abel foi sincero. O resultado veio, é muito importante você estrear numa Libertadores jogando fora de casa e conquistando os 3 pontos, mas ele foi sincero que esse time, além da dificuldade na criação, em vários momentos depende muito do Estevão, ou dessas bolas alçadas, né, do cruzamento. Eu acho que isso é pouco para o potencial do elenco que ele tem à disposição. Ele falou também sobre um time que não tem mais a mesma solidez defensiva. O Palmeiras está sendo um pouco agressivo no momento que perder a bola. Então, para frear essa transição, uma velocidade ali do contra-ataque do adversário, o Palmeiras precisa ser mais competitivo, mais agressivo. E eu acho que ontem o Abel foi super sincero com o cenário que ele tem, né, de realidade no Palmeiras. Falar sobre rompimento de ciclo, o Abel não sabe nada, isso é uma loucura. O Abel é gigante, ele é muito competente, e agora o torcedor tem que esperar um pouco para que ele tente encontrar soluções de novo, como ele já fez em diversas outras oportunidades. Repito, resultado? Ótimo, venceu. O desempenho está baixo ainda. Não só o de ontem, mas no ano. Mas acho que tem muito desse contexto. Tem muita gente nova chegando, gente. Até você achar a engrenagem, até você encontrar um padrão, você organizar a equipe, isso requer tempo. Ele precisa de tempo. E se tem alguém que tem crédito para ter esse tempo, essa continuidade, é o Abel Ferreira. Tem ainda Paulinho para estrear. Não jogou ainda. Ele não jogou. Tem o Maurício para voltar. E ele fala sobre isso ontem, né? Que para ele meio campo é Veiga ou Maurício. Sim, porque ele falou dessa coisa de ter um e o reserva, pois né? Dois para cada posição. Por exemplo, o Facundo Torres está jogando na esquerda. É direita. É na direita com o Estevão que ele quer. Ele está jogando na esquerda, fazendo a dobradinha com o Piquerez. Aliás, o Piquerez também fez um bom jogo, não só por conta do pênalti. Tá aí, pessoal. Palmeiras amanhã tem jogo diante do Sport. E sem sombra de dúvida, na minha opinião, né, pessoal? Na minha opinião, o Palmeiras é favorito, né? Favoritaço aí. Por quê? Vem aí, né? Com sua superioridade, né? Se falando aí ao Sport, né? Que é um time que não tem tantas estrelas assim. E eu tô muito confiante aí no Palmeiras, né, pessoal? Então temos aqui reforço para esse jogaço aí. Temos reforço aí, pessoal. Abel Ferreira recebe informações sobre Rafael Veiga e Palmeiras e atleta, né, pessoal? Soltou essa nota aí sobre o Rafael Veiga que pode atuar, né? De hoje nos bastidores do Palmeiras, a vitória, né, do Palmeiras sobre o Sport Cristal, né, pessoal? Temos aqui, ó, a torcida do Palmeiras ficou de olho em Rafael Veiga para a sequência do Campeonato Brasileiro
Em dia de representação na academia de futebol, Abel Ferreira recebeu uma notícia positiva envolvendo o jogador de 29 anos. Como está o Rafael Veiga? De acordo com informações do GE, Rafael Veiga participou normalmente do treino sem nenhuma restrição nos trabalhos com o restante do elenco palmeirense. Dessa maneira, a possibilidade de retorno diante do esporte é crescente, é inteiramente possível. E mesmo vale para o Neymar Moreno, foram os últimos 2 confrontos do Alviverde. O argentino apresentou um trauma na região do ombro e precisou ficar afastado por um período. Agora treina sem limitações. Então, pessoal, o Neymar Moreno e o Rafael Veiga de volta aí, 2 reforços para o jogo de amanhã. Estou muito confiante aí que seja mais uma vitória que levante o astral da torcida do Palmeiras, consiga cada vez mais quebrar a expectativa. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou no final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer. Não já pode deixar de like, logo estou de volta aí trazendo mais novidades, informações sempre de qualidade e atualizada do Palmeiras.